Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos ver as propriedades dos limites e usá-las para calcular limite. Barbadinha. Então vamos ver as propriedades. Primeira propriedade, o limite de uma constante é a própria constante. Então o limite de uma constante C, quando x tende a um valor qualquer A, é o próprio C. Tá? É o valor para o qual a constante tende, né? Ela tende para ela mesma, já que ela é constante. Segunda propriedade é a chamada propriedade da substituição direta. Essa propriedade a gente vai utilizar bastante. Né? Então, se uma função f for uma função polinomial ou racional, e a estiver no domínio da função, então o limite da função, quando x tende a A, é o f de A. Tá? É o valor da função substituindo o valor do A na função. Tá? Esse é o próprio limite. Tá? Se for uma função polinomial ou racional. E o A que estiver no domínio da função também. Tá? Um caso especial aqui é o limite de x, quando x tende a A, é o próprio A, né? Tá? Quer dizer, a ideia é assim, para que valor tende o x quando o x tende a A? É o A. Tá? É óbvio aqui, né? Tá? Terceiro, o limite de uma constante vezes uma função é igual a constante vezes o limite da função. Então aqui tem o limite de uma constante c vezes um f de x, quando x tende a A. Tá? É a constante vezes o limite da função quando x tende a A. A ideia seria tirar a constante para fora do limite, calcula o limite da função e multiplica pela constante. Tá? A constante não vai interferir ali. 4. O limite da soma, né, de funções é igual à soma dos limites. Daí o limite da diferença é igual à diferença dos limites das funções. Então, colocando tudo junto, o limite, quando x tende a A, de uma f de x mais ou menos uma g, é igual ao limite da f de x, quando x tende a A, mais ou menos o limite da g, quando x tende a A. Tá? Então, eu separo aqui, né? Quer dizer, o limite vou calcular o limite das duas aqui, somar ou subtrair conforme o sinal. Barbadinha. 5. A mesma coisa, o limite do produto é igual ao produto dos limites. Se eu tenho o limite de uma f vezes uma g, quando x tende a A, vai ser o produto do limite da f pelo limite da g. Tá? Eu calculo o limite da f, calculo o limite da g e multiplico os resultados. Barbadinha. 6. O limite do quociente é igual ao quociente dos limites. Então, o limite da f de x sobre g de x quando x tende a A é o limite da f quando x tende a A dividido pelo limite da g quando x tende a A. Semelhante ali da soma, subtração e multiplicação, né? Eu distribuo o limite, né, para todas as funções. Só que aqui tem um detalhe, como é divisão, a gente tem que cuidar sempre o primeiro mandamento da matemática, né? Nunca dividirás por zero. Então eu só posso usar isso aqui desde que o limite da g de x, quando x tende a A, seja diferente de zero aqui, ó. Tá? Ou g de x diferente de zero, quando x tende a A. Tá? Então tem que ter esse cuidado. Se for zero, nós vamos ver o caso especial depois. 7. O limite da potência de uma função é igual à potência do limite da função. Ó. Tem o limite de f de x elevado ao expoente n, a função elevado, quando x tende a A, eu posso elevar todo o limite àquele expoente n. Quer dizer, eu calculo primeiro o limite da função e o resultado eleva a n. Tá? O limite da raiz de uma função é igual à raiz do limite da função. Então, se eu tenho o limite da raiz enésima de uma função f de x, isso é a mesma coisa que a raiz enésima do limite da função. Eu calculo primeiro o limite e daí tiro a raiz enésima do resultado. Barbadinha. Tá? E desde que, agora é importante aqui, ó, o n, quer dizer, o índice do radical, seja inteiro, positivo e ímpar. Ou o n seja inteiro, positivo, par, e o limite de f de x quando x tende a A é maior que zero. Tá? Quer dizer, se o n aqui for par, esse limite aqui tem que ser positivo. Né? Tá? Agora, se ele for ímpar, aqui pode ser positivo ou negativo. Tá? E o n inteiro sempre. Né? Certo? 9. E ainda podemos incluir as seguintes propriedades. A 9. O limite do módulo de uma função é igual ao módulo do limite da função. Tá? Então, o limite do módulo de f de x quando x tende a A é o módulo do limite da função quando x tende a A. Tá? Bem barbadinha também. E a 10ª, o limite do logaritmo de uma função é igual ao logaritmo do limite da função. Tá? Então, o limite, aqui eu estou usando ln, tá? Podia ser qualquer logaritmo. O limite do ln de f de x quando x tende a A é igual ao logaritmo natural do limite de f de x quando x tende a A. É como se eu trocasse de lugar os dois aqui.
Tá? Então, eu calculo primeiro o limite, depois o ln. Tá? Ou calculo primeiro o logaritmo natural da função e depois o limite. Certo? Barbadinha. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Ó. Calcule os limites. Letra A. Então, vamos usar as propriedades. Limite de 8 quando x tende a 3. Então, 8 é uma constante, né? Então, vai ser a própria constante, né? Aquela primeira propriedade. B. Ó, limite de x quando x tende a menos 7. Quer dizer, para quanto tende o x? E aqui está dizendo, ó, quando o x tende a menos 7. É o menos 7. Tá? Barbadinha. C. O limite de 8x quando x tende a 2. Então, aqui eu tenho 8 é uma constante multiplicando o x. O x é como se fosse a função. Tá? Então, eu posso colocar o 8 para fora do limite e fizer 8 vezes o limite de x quando x tende a 2. Aí, o limite de x quando x tende a 2 cai como aqui, ó. Né? Para que valor tende o x quando x tende a 2? Né? Ele tende a 2. Então, esse limite aqui é 2. Então, fica 8 vezes 2, que é 16. Tá? Então, são raciocínios lógicos bem simples aqui para a gente utilizar. Tá? D, ó, limite de 4x na terceira quando x tende a 2. Então, eu tenho o limite de uma potência. Aí, como nós vimos ali na propriedade, né, eu vou elevar todo o limite àquele expoente. Então, é o limite de 4x quando x tende a 2, tudo na terceira. Tá? E aí, o limite de 4x aqui dentro é como se é igual a essa aqui. Aí eu vou passar o 4 para fora ali do limite, é constante, fica 4 o limite de x quando x tende a 2, tudo na terceira. E o limite de x quando x tende a 2, a gente faz como aqui, ó, tá? Ou como lá. Tá? Então vai ficar aqui, ó, 4 vezes o limite de x quando x tende a 2 é 2, tudo na terceira. E 4 vezes 2 é 8, 8 na terceira, 512. Tá? Barbadinha. O E, ó. Limite da raiz cúbica de 9x quando x tende a 3. Então, limite de uma raiz. Tá? Vai ser a raiz cúbica do limite de 9x quando x tende a 3. E aqui, de novo, 9 cai para fora do limite, fica a raiz cúbica de 9, limite de x quando x tende a 3. E o limite de x quando x tende a 3 é 3. Então, fica a raiz cúbica de 9 vezes 3. Raiz cúbica de 27, que é 3. Tá? Barbadinha. F. Limite de x2 mais 3x menos 7 quando x tende a menos 2. Veja que aqui tem soma e subtração, ó. Então, nós vamos usar a propriedade da soma e subtração. Vou calcular a soma e subtração do limite de cada termo aqui. Ó. Então, vai ser o limite de x ao quadrado quando x tende a menos 2, mais o limite de 3x quando x tende a menos 2, menos o limite de 7 quando x tende a menos 2. E em cada limite desse aqui, eu uso propriedade também. Ó. Aqui tem o limite de uma potência. Eu vou elevar todo o limite ao expoente 2. Ó. Aqui tem uma constante multiplicando, cai para fora. E aqui é o limite de uma constante. Tá? Então, o limite de x, quando x tende a menos 2, é menos 2. Então, aqui vai ficar ó, menos 2 ao quadrado. Limite de x, quando x tende a menos 2, é menos 2, vezes o 3. E o limite de 7, quando x tende a menos 2, é menos 7. Né? O sinal ali. Aí, resolvendo aqui, menos 2 ao quadrado é 4. 3 vezes menos 2 é menos 6 e menos 7. Então, isso vai dar menos 9. Tá? Barbadinha. G, ó. O limite de x2 menos 3x mais 4 vezes 5x mais 2, quando x tende a 1. Tá? Então, aqui é o limite de um produto. Claro que a gente poderia fazer primeiro o produto dos dois polinômios, né? Usar a propriedade distributiva e reduzir os termos. Mas vamos usar a propriedade do produto aqui. Ó. Então, vai ser o limite de x2 menos 3x mais 4, quando x tende a 1, vezes o limite de 5x mais 2, quando x tende a 1. Tá? E aqui eu vou usar a propriedade da soma e subtração primeiro, nos dois. Ó. Então vai ficar o limite, né? E já elevar ao quadrado, ó, limite de x ao quadrado, menos 3 vezes o limite de x, mais o limite em 4. Tá? Então, propriedade que eu já vou usando direto. E aqui, ó, limite, ó, o 5, limite de x, mais o limite de 2. Entre parênteses, porque tem a multiplicação no meio aqui. Tá? Aqui, limite de x quando x tende a 1 é 1, né? Então, fica 1 ao quadrado. Aqui, limite x quando x tende a 1 é 1, fica menos 3 vezes 1, e limite de 4 é 4. E aqui, limite x quando x tende a 1 é 1, 5 vezes 1, e limite de 2 é o 2. E agora resolve aqui, né? Aqui vai dar 1 menos 3 mais 4, ó. Aqui vai dar 5 mais 2, e aqui sobra 2, e aqui 7. Tá? 2 vezes 7, 14. Barbadinha. Letra H, o limite de x2 menos 3 sobre x mais 2 quando x tende a 3. Tá? Veja que eu substituindo o 3 aqui no x, ó, 3 mais 2 dá 5, não vai dar 0. Então, eu posso usar isso aqui. Ó, né? Faz a divisão dos limites de cada fator aqui. Ó.
cada termo da fração. E aqui eu vou usar a propriedade, fica limite de x ao quadrado, né, potência, menos limite de 3, e aqui o limite de x mais o limite de 2. E o limite de x quando x tende a 3 é 3, fica 3 ao quadrado, limite da constante é a própria constante, aqui fica limite de x quando x tende a 3 é 3, e da constante. Aí aqui 3 ao quadrado é 9, menos 3 é 6, e 3 mais 2, 5. Barbadinha. Letra I, ó, o limite do logaritmo natural de x menos 1 quando x tende a 2. Tá? Então vamos fazer a troca aqui. Ó. É o logaritmo natural do limite de x menos 1 quando x tende a 2. E aqui eu vou usar a propriedade da subtração. Ó. Logaritmo natural do limite de x quando x tende a 2 menos limite de 1 quando x tende a 2. Então esse limite aqui vai dar 2, né? E aqui vai dar 1. Então fica ln de 2 menos 1. Ou seja, ln de 1. E logaritmo natural de 1 é 0. Tá? Barbadinha. Tá? Uma observação aqui, ó. Se vocês notarem, ó, nós podíamos ter calculado os exemplos anteriores utilizando a segunda propriedade da substituição direta. Todos os limites que a gente fez até agora poderia ter feito isso. Tá? Aqui, ó, eu poderia ter usado por substituição direta. Aqui, ó, 3 ao quadrado é 9, 9 menos 3 é 6. Ó, e 3 mais 2, 5. Tá? Aqui, ó, se x é 2, ó, 2 menos 1 é 1. ln de 1 é 0 e o limite de 0 é 0. Tá? Então é a maneira mais fácil, né? Então, quer dizer, as propriedades, né, elas nos informam que pode fazer isso, tá? Através da propriedade, está implícito nisso. Tá? Então vamos ver aqui, ó, limite de x2 menos 3x mais 2 quando x tende a menos 2. Então eu poderia usar a propriedade, né, mas vamos fazer mais direto, substituindo, ó, menos 2 ao quadrado, menos 3 vezes menos 2 mais 2. Então vai ficar aqui, ó, 4, menos 3 vezes menos 2 dá mais 6 mais 2. E isso vai dar 12. Tá? Veja que facilita mais o cálculo. Tá? K, limite quando x tende a 1. Então vamos substituir, ó, 4 vezes 1 menos 6, 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1 mais 1. Ali vai ficar 4 menos 6 é menos 2, que dá 1 mais 2 aqui dá 3, mais 1 dá 4. Menos 2, 4, simplificando, fica menos 1 meio. Tá? Então, eu sempre digo assim, a gente vai calcular um limite de uma função, quando x tende a um determinado valor, a primeira coisa que a gente faz é usar a substituição direta. Substitui o x pelo valor para o qual ele tende. Se der um número real aqui, esse é o limite. Não tem problema. O problema vai ser, depois a gente vai ver, quando tem divisão por zero. Aí a gente vai ver o que acontece. Mas se der um número, está feito o limite. Letra L, o limite x2 menos x mais 1 quando x tende a 4. Mesma coisa. 4 ao quadrado menos 4 mais 1. Tá? 4 ao quadrado é 16, menos 4 é 12, mais 1 dá 13. Barbadinha. A M, ó, limite, quando x tende a 4, de 5 menos x sobre a raiz de x. Então vai ficar 5 menos 4 sobre a raiz de 4. 5 menos 4 é 1 e raiz de 4 é 2. Então, 1 meio. Tá? N, ó, limite de 2x3 menos 15 sobre 4x menos 5 quando x tende a 2. Então, substituindo, ó, 2 vezes 2 na terceira, menos 15. 4 vezes 2, menos 5. Aqui 2 na terceira, 8 vezes 2 dá 16, menos o 15. 4 vezes 2 é 8 menos 5. 16 menos 15 é 1 e 8 menos 5 é 3. Tá? Barbadinha. Tá? Aqui, ó, limite, quando x tende a 2, de 3x2 menos 2x menos 5 sobre menos x2 mais 3x mais 4 e tudo na terceira. Tá? Então, em vez de elevar todo o limite na terceira e calcular o limite, né, da base aqui, usando a propriedade, nós podemos fazer a substituição direta. Ó. Tá? Então fica 3 vezes 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2, menos 5. Menos 2 ao quadrado, veja que esse menos aqui, ó, é o coeficiente, aqui é como se fosse menos 1 vezes. Então esse menos não vai ao quadrado. Quem vai ao quadrado é o x, e o x é 2 positivo. Tá? Mais 3 vezes 2 mais 4, tudo na terceira. Tá? Então aqui, ó, 2 ao quadrado é 4 vezes 3, 12. Menos 2 vezes 2 é menos 4, menos 5. Aqui 2 ao quadrado é 4, com menos ali fica menos 4. Não vai ficar positivo. Tá? 3 vezes 2, 6, mais 4. Tudo na terceira. Aqui 12 menos 4 é 8, 8 menos 5 é 3. Menos 4 mais 4 é 0, sobrou 6. Tudo na terceira. E simplificando 3 sextos por 3, fica 1 meio. Na terceira fica 1 oitavo.
certo? Barbadinha. Tá? Vamos ver outra aqui, ó, letra P. Limite quando x tende a menos 2 da raiz cúbica de 3x3 menos 5x2 menos x mais 2 sobre 4x mais 3. Então vamos fazer a substituição direta. A raiz cúbica, veja que quando a gente substitui direto, a gente não escreve mais limite. Tá? Não há necessidade, porque isso aqui vai ficar uma constante. O limite dessa constante que vai dar aqui é o próprio valor que a gente vai encontrar. Então não precisa escrever limite. Então 3 vezes, veja que agora o x tende a um número negativo. E sempre que a gente substituir um número negativo de uma variável, obrigatoriamente coloca entre parênteses. Tá? Principalmente para não dar esse tipo de confusão aqui. Ó. Aqui ele não está no parênteses, então ele não vai ao quadrado. E aqui eu vou colocar entre parênteses e eu vou levá-lo na terceira, porque o x tende a menos 2. Então esse menos faz parte do 2. E se ele está o cubo, o menos também. Tá? Mesma coisa aqui, ó, menos 5 vezes, entre parênteses, menos 2 ao quadrado, menos o x, menos, abre parênteses, o menos 2, mais 2. 4 vezes x, 4 vezes o menos 2 mais 3. Tá? Então, menos 2 na terceira aqui é menos 8. Menos 8 vezes 3 é menos 24. Menos 2 ao quadrado é mais 4. Mais 4 vezes menos 5 é menos 20. Aqui menos e menos 2 dá mais 2 e mais 2. 4 vezes menos 2 é menos 8, mais 3. Tá? Continuando. Então vai ficar, ó, menos 24 com menos 20 dá menos 44. Mais 4 daqui dá menos 40. E menos 8 mais 3 dá menos 5. Então, a raiz cúbica de menos 40 dividido por menos 5. E menos 40 dividido por menos 5 é 8. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Tá? Barbadinha. Tá? Então, na próxima aula, vamos dar continuidade, né? E vamos, na próxima aula, ver o caso especial daquela da divisão aqui, ó, onde dá zero no denominador. O que, que a gente faz? Tá? Aí a gente não pode substituir direto. Tá? Isso na próxima aula. Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe o seu comentário.